Você sabia que existe dois grandes erros que as pessoas cometem? E eu sou o Maico e bem-vindos a mais um vídeo. Meus irmãos, esses dois grandes erros, o próprio Jesus revela a eles. Leia comigo. Jesus, porém, respondeu dizendo-lhes: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Nesse texto sagrado, Jesus aponta dois erros gigantes que as pessoas cometem. O primeiro delas é não conhecer as Escrituras. O segundo também é não conhecer o poder de Deus. Existem pessoas que não conhecem as Escrituras, mas conhecem o poder de Deus. Existe também aquelas outras pessoas que conhecem as Escrituras, mas não conhecem o poder de Deus. E existe aquelas pessoas piores ainda que não conhecem nem as Escrituras e não conhece também nem o poder de Deus. E outra, essas palavras que Jesus disse foi até para as próprias pessoas religiosas, de que era esperado conhecer o poder e as Escrituras de Deus. Portanto, não se engane, porque esse erro pode ser cometido tanto pelos ímpios até para os próprios crentes. Mas vamos por parte. Vamos para o primeiro erro: não conhecer as Escrituras. Você sabia que por falta de conhecimento das Escrituras mergulha a pessoa numa ignorância espiritual? Podemos ver isso em 2 Crônicas. Israel ficou um bom tempo sem o conhecimento de Deus e sem quem o ensinasse sobre a lei. Mas também tem uma passagem dos ímpios. Em Salmos capítulo 73, leia comigo. E eles disseram: como Deus ficará sabendo? Há conhecimento no Altíssimo? Porém, a própria palavra tem resposta para esses ímpios. Lembra daquela passagem que fala: não seja como um cavalo ou uma mula, que não tem entendimento, que são dominados com freios e cabrestos? Então vemos que aqui nesse texto sagrado que os ímpios também não tinham conhecimento de Deus e faziam aquilo que eles queriam fazer. Mas o sábio Salomão fala em Provérbios, no capítulo 29, não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse sim é feliz. Até o profeta Osés escreve também, dizendo: pois quero misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que o próprio holocausto. Você já percebeu que o conhecimento das Escrituras é essencial na nossa vida? Pois aqui até o próprio Osés fala que o conhecimento deve ser priorizado na nossa vida, o conhecimento das Escrituras. E até o próprio Jesus disse isso em João, que as pessoas examinavam as Escrituras porque julgavam nela ter vida. E o próprio Jesus terminou falando: e ela testifica de mim. Então você percebeu que a Bíblia elogia aquele que estuda, aquele que guarda as leis, aquele que examina as Escrituras. A Bíblia elogia esse tipo de pessoas. E também há muitos versículos que falam para nós estudar também. O próprio João escreve em Apocalipse: bem-aventurado aquele que lê, que ouve e que guarda as coisas que estão escritas nesse livro. Paulo escreve para Timóteo: examine as Escrituras até que eu vá. Então a gente vê aqui muitos versículos falando para a gente ler, para a gente guardar. O próprio Jesus falou para a gente estudar a Bíblia. E o segundo erro que muitas pessoas cometem é não conhecer o poder de Deus. A falta de conhecimento do poder de Deus faz as pessoas duvidarem até mesmo dos milagres feitos por Jesus. Isso que a Bíblia é um livro repleto de milagres, desde Gênesis a Apocalipse. As Escrituras enfatizam o poder de Deus. E infelizmente muitas pessoas recusam acreditar. Até o próprio salmista falou: uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi. O poder pertence a Deus. Lucas, que também escreve Jesus como o homem perfeito, ele escreve o poder de Deus que operava em Jesus Cristo. E toda a multidão procurava tocar em Jesus, porque dele saía poder e curava a todos. Em Romanos capítulo 1, Paulo também escreve: pois eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todos aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Uma palavra que eu gosto muito também, já preguei muito sobre ele, está lá em 1 Coríntios, no seu capítulo 1, uma coisa que Paulo afirma com muita autoridade: certamente a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Um pouquinho mais para frente também fala: mas para os que foram chamados, tanto os gregos como os judeus, Cristo é o poder e a sabedoria de Deus. Mas eu quero que vocês saibam de uma coisa, que a gente pode corrigir esses dois grandes erros. Primeiramente é estudando e examinando as Escrituras e meditando na lei do Senhor dia e noite, conhecendo mais do poder do Senhor, procurando nos fortalecer nele e na força do seu poder. Meu irmão, se você está aqui até agora, inscreva-se, deixa o like, ative o sininho e Deus te abençoe. Até um próximo vídeo.